Olá, está no ar mais uma edição do OAB-AM em Destaque, especial Dia das Mães. Estou aqui com duas convidadas especiais também, grandes profissionais, com grande história e repercussão aqui na advocacia amazonense, a doutora Ieda Furtado e a doutora Janaína Porto. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Primeiramente, vamos começar aqui nosso bate-papo falando um pouquinho da trajetória de vocês. Como que surgiu a advocacia? Para a senhora, doutora Ieda. Eu era criança ainda, né? E como eu era muito contestadora, eu fui me identificar pelo meu pai. Que o meu pai, na época, não tinha tantos advogados e ele fazia o papel de advogado que chamavam rábula, que era a pessoa que não tinha quem ele defendesse, aí era nomeada pelo juiz. Aí eu passei a entender o que significava a advocacia, né? Então foi em função disso. E como meu pai trabalhava à noite, que ele era funcionário público federal, eu ficava de noite com ele, aperreando, né? Querendo aprender a ler, aprendi a ler com 4 anos. E foi assim, o início foi esse. E como é que, eu imagino como é que foi no início para a senhora, para estudar advocacia? A gente sabe que hoje as mulheres já estão aí ganhando destaque, tendo oportunidade, mas eu creio que quando foi para a senhora teve ainda mais dificuldades, né? Teve dificuldade porque primeiro no vestibular, que só tinha a faculdade de Direito, que hoje chamam FAM, que era o GOA, Universidade do Amazonas, e só tinha 60 vagas. Ou você estudava muito ou não passava, né? Eu imagino. Então foi difícil também para entrar. E só tinha de manhã e à tarde. E na verdade, nos 60 vagas você tinha aula de 7 às 8 da manhã e depois de 4 às 6 da tarde. E era difícil. Mas, tipo assim, para mim não me afetou tanto esse fato, não. Pegou ali a responsabilidade, né, e na minha sala tinham poucas mulheres e jovens. Eu era a mais nova. A minha sala, eu tive o privilégio de ter o João Valério, que tem uma rua no nome dele, que era deputado estadual, o Roberto Jantos, que era deputado estadual, o Lourenço Braga, que já era escritor, e outros assim que eu não lembro, porque... São grandes nomes assim. Faz muito doutora? tempo, só 54 anos, né? Só 54. Hoje eu estou fazendo 54 anos que recebi minha carteira da OAB. Gente, que dia! Olha, no dia da nossa entrevista, a doutora Ieda aqui com a gente falando da trajetória dela. E depois, assim, não tinha essa história de estagiário, não tinha poucas empresas em Manaus. E o nome que a OAB usava era solicitadora acadêmica. E eu tive o privilégio também de ficar na maior empresa do norte na época, que era a Siderama, que era uma siderúrgica. E eu fui para lá. Aí lá, meu pai também trabalhava lá, e os dois advogados eram exatamente o Manuel Otávio, que foi meu professor, né? E o doutor Nilton Vieira Alves, que eram dois expoentes da advocacia. Olha só. E você, doutora Janaína, reforçando que a doutora Janaína é advogada criminalista, a doutora Ieda já atua em várias áreas, atua ainda e é também presidente da Comissão do Idoso. Sim. Como foi para você, doutora Janaína? Na verdade, na infância eu queria resolver os problemas da minha família, dos amigos, tudo eu ia pra frente, queria resolver. E eu gostava muito de ler, de interessar pelo direito, né, de saber os nossos direitos, e eu acho que despertou. A área da advocacia, eu lutei muito para tentar ser advogada. Quem me conhece sabe da minha trajetória, sabe que eu lutei demais. E é muito gratificante hoje estar aqui, né, ser advogada, ser mãe, ser resiliente, né, que não é fácil com duas crianças pequenas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Está dando, né? Está dando. As mulheres conquistando seus espaços, sempre, né, buscando ali conciliar. Essa é a verdade. Com certeza. E a maternidade? Nós estamos aí no especial Dia das Mães. Por isso, escolhemos também essas duas grandes mulheres. Como é ser mãe, doutora Ieda, ser advogada, ser essa referência, né, da família? Não é fácil, né? Porque eu tive 3 filhos. O primeiro foi o Fabrício, 2 anos depois tive a Larissa e 10 anos depois eu tive o Alessandro. Aí começa tudo de novo, né? Porque é uma diferença muito grande. Mas assim, eu
Eu não tive, assim, grandes dificuldades, não, porque tinha minha mãe, a gente tinha como ter uma pessoa para cuidar deles. Sim. Porque eu sempre trabalhei muito, né? Porque eu cheguei a ser funcionária pública durante os 3 anos, mas eu não tenho nada a ver com isso, pedi para sair. Trabalhei que era hoje a Secretaria de Administração, que era o DASPA, que era o Departamento de Administração do Estado. E quando criaram os cargos na imprensa oficial, eu olhei, me identifiquei e pedi para me transferir para lá. E fiquei lá. Aí depois eu saí, porque eu fui fazer esse estágio, não dava para eu conciliar as duas coisas. Mas eu comecei a advogar na Justiça do Trabalho ainda sem me formar. Que era pela Siderama, que era com o Dr. Newton. A minha primeira audiência era para ter sido um desastre. Porque eu cheguei lá, aí ele diz, aqui é o lugar do reclamante, do advogado dele, aqui é advogado da empresa e aqui é o preposto. Aí eu sento lá, me achando, tá? Aí ele começa a audiência, ele vira-se para mim e dizia, agora é você. Eu digo, como assim? Ele chamou para outro lugar, vou para outro andar. Ah, é. E era difícil a audiência, porque era um negócio complicado, um trator, que ele era tratorista e bebeu, atolou o trator, uma confusão tremenda, mas eu consegui me sair. É o que eu digo, para mim, sempre a pessoa vai dizer sair, como eu resolvo, te vira. É realmente experimentar, né? Vivenciar. Acho que a advocacia é a prática mesmo, né, doutora? Que a gente vai aprendendo além do conhecimento. Teve que se virar porque lá. Acontece coisas que não tava programado, não é uma coisa corriqueira, que sempre acontece numa audiência, né? Exatamente. E outra coisa, nessa época, juiz era assim, tipo assim, hoje em dia tu vê juiz, desembargador do teu lado, nada a ver. Mas antigamente não, o juiz era aquela pessoa quase que inacessível, né? Só que comigo isso não aconteceu, mas era complicado. Tinha esse distanciamento, né, doutora? Distanciamento Hoje em dia a gente trabalha aqui na OAB com as nossas prerrogativas, tem toda a previsão constitucional. Sim. Mesmo assim, na época... De vez em quando acontece. Mas aqui, presidente da OAB, ele era tudo, né? Sim. Não tinha comissão de nada. Chegava aqui, doutora Ieda, vai ali resolver o problema da Janaína. Qual era o problema? Eu não sei, vai lá. Porque não tinha celular. Não tinha nem WhatsApp, né, doutora, para dar uma prévia. Agora, eu acho que a OAB, ela é uma instituição quase que dá aula para os advogados. Tudo que eles têm dificuldade, tem uma comissão para cuidar, tem uma comissão para te ensinar alguma coisa. Antes de receber a carteira, ela já recebe as primeiras instruções sobre as prerrogativas, né? Como lidar com o juiz, com o promotor. Já tem ali um direcionamento, né? Tem um direcionamento, doutora? Embora muitos ainda tenham dificuldade. Não por conta mais do advogado, por conta deles mesmo. Sim, as pessoas ainda... a gente tem que estar ali em constante movimento, conhecimento. Sim, o direito é dinâmico. Não tem como, doutora, a gente... não vou estudar mais isso, não vou falar com o cicrano. Tem a questão do network, de saber chegar, saber, né, conversar. Sim. É bem importante. E para você, doutora Janaína, como é que tem sido essa rotina de mãe, advogada, cuidar da advocacia, das crianças? É um desafio muito grande, mas é gratificante, é acolhedor. A gente é guerreira, mãe é guerreira. E a gente faz isso, eu faço isso pro bem deles, né? Para ver o bem-estar dos meus filhos. E é maravilhoso. Tem os desafios que é meio desafiador, como falo, é bem difícil, mas a gente sabe lidar, com jeitinho a gente sabe lidar. E também tem os desafios aqui da OAB, que a doutora Janaína é um braço direito aqui na OAB Amazonas também. Sim. Conta pra gente como é que é por aqui. Maravilha, eu adoro essa casa a OAB foi acolhedora, me acolheu de braços abertos e praticamente eu vivo aqui, né? Mas eu amo, eu faço com amor e é isso que vai pra frente, né? Fazendo as coisas com amor.
E qual episódio, assim, da sua vida, doutora Ieda, assim, da advocacia é bem marcante? A senhora tem que relatar que a doutora Ieda, ela tem história. Várias histórias. Primeiro eu quero relatar que eu tenho 2 filhos, o Fabrício e a Larissa, que também são advogados. Olha, Muito bom. O mais novo não quis saber disso. Ele é empresário. Eu tenho muitos fatos, mas, assim, especificamente, tem uns que não foram bons, né? Pela circunstância, mas aconteceu e eu terminei que tomando uma providência, porque uma pessoa que veio me afetar, sendo um juiz de direito, eu não vou deixar passar. Eu sou uma pessoa que eu nunca apanhei do meu pai, nem o meu fio de cabelo. A minha mãe não. A minha mãe fez errado, largava, como dizia, a peia na gente. Palmatória. Ficava de castigo e tal, mas meu pai não. Então, assim, houve um episódio que eu era advogada daqueles PM do caso Fred, que ficaram presos um tempão, e eu me dava muito bem com esse juiz. E fui ser advogada deles por uma circunstância de que todos os advogados tentando, e ninguém saía. Aí eles resolveram me contratar e eu cheguei para ele e falei, olha, até quando vão ficar presos mais de 10 PMs, que só tinham 2, né? Um que atirou e o outro que desviou a moto, né? E todos estavam lá, penalizados, marcados pela sociedade, que eles iriam ter dificuldade de ser reintegrados na PM se fossem expulsos. E foi em função disso que eu tinha viajado para Recife, São Salvador, para um congresso da OAB, um congresso nacional. Quando eu voltei, estava aqui uma tremenda de uma confusão que eu nem soube. Aí eu chego aqui para uma audiência, exatamente, era a mulher de um deles que mataram 2, né? Ela era a esposa de um deles. Aí eu chego, estava lotada a sala, porque acho que foi a causa mais importante que houve. Ia dar repercussão também negativa, né? Aqui na cidade. Aí eu chego lá, tá o juiz em pé, olhando para o processo, que era físico, né? Aí um coronel, antes de eu entrar, fala, Ieda, não entra aí não, viu? O doutor vai te prender. Eu digo, mas por quê? Porque diz que tu dá guarida para os PM, porque não sei o quê. Eu digo, mas eu vou entrar, que eu quero ser preso, eu quero ver ele me prender. E entrei. Quando eu entrei, ele falou assim, ele estava de cabeça baixa ali no processo, aí ele olhou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu digo, mesmo que o senhor. Aí ele disse, eu estou em audiência, você não tem nada a ver. Eu digo, tenho sim, que ela é minha cliente. A mulher do PM que mataram. Aí eu disse, até eu soube que o senhor pediu do doutor promotor aí, que peça a minha prisão, que o senhor vai decretar, então eu estou aqui. Pode me prender. Aí ficou discutindo, eu e ele, todo mundo calado. Aí ele mandou encerrar a audiência e eu saí. Aí eu fui no gabinete de um juiz amigo meu, eu contei a história, eles 2 não se davam, e qualquer coisa tu me liga. Aí o Fábio, não era para falar o nome, agora já falei, era o promotor, doutor Fábio Ieda, vai lá na sala dos promotores. E eu fui. Aí eu tô lá sentada, de costas para a porta que você entrava, né? E ele chega lá perto de mim, assim, puxa meu rosto e me dá um murro. Não foi nem um tapa, que quebrou até meu dente. Aí eu me levantei, coloquei minha bolsa em cima da carteira do Fábio, eu de salto alto, sou mais alta que ele, né? E dei um murro na cara dele. E foi assim. E teve muro, cadeirada, foi uma tremenda de uma confusão. Uma mulher valente, quando eu falo pra vocês que ela é pioneira, gente, né? É em tudo. Não, porque quem gosta de apanhar? Com certeza. Ninguém. A senhora foi de respeitar. Eu sei que foi uma confusão, o doutor Aldeneiro, presidente da UAB, ele estava chegando na Honda, que tinha um almoço com o presidente da Honda do Japão. Aí ele não foi mais, ficou lá. E quando ele saiu, porque saiu sangue, né, do rosto dele, que ele foi lá para cima, assim, na enfermaria, né? Aí ele falou para mim, você fique sabendo que isso não vai ficar assim. Aí eu falei, sim, tá me ameaçando? Ele entenda como quiser, você não é tão inteligente. Aí eu, tá bom. E foi isso. Eu andei 8 meses de segurança da PM. Meu Deus, de tanta... Tanto que ele me perseguia.
Gente. Mas os processos que eu tinha na vara dele, nenhum eu me averbei suspeita, nem arguí suspeição dele. Continuei lá. Eu queria saber até onde ele ia, né? Doutora, a senhora acredita que esse tipo de conduta ainda é por ser mulher? Porque a senhora acredita que se fosse um homem ele agiria igual? Ou a senhora... Não agiria não. Ser mulher... Não agiria não. Ainda tem muito machismo, né, doutora? Assim, tem. Parece que não aceita que uma mulher tem ali aquela competência, que ela tá ali no mesmo direito, né? Infelizmente ainda tem. Mas assim, eu acho que as pessoas se souberem se impor, né, com educação, com inteligência, resolve ultrapassar isso aí. Porque agora as mulheres, por exemplo, tem mais mulheres advogadas aqui do que homens, né? Entendeu? Agora, só que as próprias mulheres, elas que se definem quem é quem. Você vê que para votar em mulher é uma luta aqui, né? É verdade. Tem que haver mais união, né, doutora? A gente observa ainda que dá falta, as mulheres... Porque você vê no Brasil inteiro, eu acho que não teve nem 15 mulheres advogadas presidentes de seccionais. Ainda entendeu? Precisa muito de união, isso é fato. A mulherada é competitiva. Teve a doutora Patrícia, que foi presidente da OAB de São Paulo, que aquilo foi uma coisa inédita. Ela concorreu com vários homens, e eles todos advogados renomados, e ela conseguiu se eleger e fez uma belíssima gestão. Ela saiu. Maravilha, doutora. Agora ela não quis se reeleger, porque foi o combinado, né? E ela agora é conselheira federal. Mas aí um exemplo, né, de um espaço que a gente tem que aqui na OAB Amazonas também. Vamos torcer que teremos aí uma mulher, doutora Ieda. Aqui eu ainda acho um pouco difícil. Eu ainda acho um pouco difícil, mas nada é impossível, né? Olha aí, a força das mulheres. Entendeu? Vamos que vamos acreditar. Mas, quem sabe, né? Vamos. E você, doutora Janaína, como criminalista, também já deve ter passado por muitas situações, né, doutora? Sim, em audiência, essa situação que a doutora Ieda passou, né, na audiência, que sentou, eu já sentei em vários lugares errados também, minha primeira audiência foi muito engraçada, mas acontece, são coisas que acontecem e a gente vai aprendendo diariamente, né, a advocacia tu aprende na prática, tu sai do cursinho para passar na OAB, mas atuar é bastante diferente. E é só problema, né? A pessoa que não gostar de problema tá na profissão errada, que é advocacia. É verdade, não é profissão para covarde. Não é. Doutora, e quanto a ser mãe, quais são os desafios da maternidade? Ainda mais hoje em dia que a gente sabe que a sociedade está complexa, a gente observa vários problemas em várias esferas aí de comportamento. Então, educar os filhos, como é que tem sido, né? Sim, é desafiador, né? A gente tem que sempre mostrar o caminho, mesmo que eu tenho um de 4, outro de 5 anos, diferença de 1 ano deles, né? Mas eu sempre mostro certo, eu tento mostrar para eles, para eles seguir o caminho certo, entendeu? Eles são muito inteligentes e sempre no caminho de Deus também, né? Eu sempre tenho fé, acredito em Deus e é assim, bora torcer passando para ali todos os desafios, as barreiras e torcer para que dê certo. E a senhora, doutora Ieda, quais são as premissas básicas que a senhora ensinou para os seus filhos, que hoje a senhora vê? Eu criei filhos assim corretos, pessoas do bem, que estão ali em sociedade trazendo bons frutos. É assim, eu tive uma formação no colégio de freira, que eu fui interna no colégio auxiliadora, eu tinha 8 anos, sempre eu era menor. Saí de lá quando eu fiz 15 anos, porque eu não queria ser professora. E só tinha, que agora chama pedagogia, que é você sai e é professora, né? Aí eu fui estudar no colégio estadual, que eu quis fazer o clássico exatamente porque eu queria fazer direito, porque era clássico e científico. Aí eu fui fazer direito lá. Agora, quanto aos meus filhos, bom, aí a minha formação é salesiana, é da Igreja Católica, de praticante. Não é aquela, eu sou católica porque fui batizada e tal, mas não. E eu sempre ensinei para eles isso, que você tem que ir pelo certo e lutar quando você tem certeza de que você está correta. Não deixar se abater por qualquer coisa, independente de a pessoa achar que é melhor que você, que é filho de uma autoridade, que isso daí, para mim, não conta nada.
Então, assim, graças a Deus nunca tive problema com eles, entendeu? Nenhum depende de mim, ainda bem, né? Graças a Deus, é um apoio, né, doutora? Hoje em dia a gente vê muito isso, às vezes os filhos de 40 anos moram com a mãe, depende tudo da mãe. E são trabalhadores mesmo. O Alessandro, que é o mais novo, começou a trabalhar com 12 anos. Eu morava no Village Blanc e ele inventou esse negócio de comunicação visual. Eu me lembro que comprei uma máquina bem pequenininha para ele, e como lá atrás tinha um salão de festas, lá que ele iniciou o trabalho dele. E todo mundo dizia, tu deixa esse menino trabalhar, ele não precisa. Eu digo, não, mas deixa ele quer. E trabalhava dentro de casa, né? E aí, tá aí. Estão todos bem, graças a Deus. Desde o início tá aprendendo a ter responsabilidade, né? Sim. Doutora? Eu acho que é uma premissa básica, assim. Minha mãe, eu estudei toda a vida em escola pública, estudei faculdade de escola pública. Minha mãe falava pra mim, minha filha, se tu não estudar, você vai ter que trabalhar para pagar a tua faculdade, porque eu não tenho condições de pagar. Então, assim, a gente já cresce com aquela responsabilidade. Eu olhava assim, poxa, né? Uma senhora humilde, minha mãe, como que eu vou ser alguém? Eu preciso estudar. Sim. Eu estudava loucamente, assim, sabe? Passei também novinha, mas é isso. Não sou mãe ainda, mas que pretendo ser, né? Se Deus quiser, se eu achar um abençoado aí que preencha os requisitos. Tá difícil. Tá difícil. Olha, doutora, eu observo. Mas existe. Precisamos disso porque tudo. Agora tem até que pesquisar, né? Tem que pesquisar, a gente vai lá no Jus Brasil, já vê logo a ficha do rapaz. Vê processo. Tem Maria da Penha, opa, vou correr daqui. Maria da Penha tá dando trabalho demais, né? Mas é uma lei que tá com uma boa eficácia, né, doutora? Maria da Penha, idoso, criança e adolescente e animais, né? Sim. Sempre está funcionando. Estão funcionando. Inclusive, vamos trabalhar agora essa temática. A doutora Ieda Furtado é a presidente da Comissão da Pessoa Idosa. Como é que tem sido para a senhora atuar nesta comissão? E quem tiver interesse em participar para apoiar a doutora Ieda, como é que faz para participar, doutora? Deixa eu lhe falar. Eu fui ser presidente da Comissão do Idoso por uma circunstância que ocorreu aqui na OAB, que estava sem ninguém. E nós estávamos fazendo um projeto para a CAAN, que lá também tem a Comissão do Idoso. Só que a OAB ela é muito mais abrangente do que a Caixa de Assistência. E nós começamos a fazer o projeto daqui. E todas as pessoas que eram da comissão anterior queriam ficar na comissão, mas não queriam ser presidente. Ninguém queria. E eu muito menos, porque quando o Jean assumiu, eu digo, não me fala em comissão, em presidência, que eu não quero ser de comissão mais nenhuma, não quero ser procuradora de prerrogativa, eu não quero ser nada. Quando precisar de mim, eu vou lhe atender. Aí, quando nós fomos entregar o projeto para ele, ele disse, sim, quem é que eu vou nomear? Aí a Roberta, que a gente é amiga há mais de 30 anos, e a Linda, que eu conheci aqui na OAB, não, a gente não quer, que a gente não tem esse perfil, não sei mais o que, tem que ser a Ieda. Ele disse, não, eu tenho até medo de perguntar dela, porque ela vive me dizendo que ela não gosta de corrupção. E assim, nós levamos na brincadeira, que terminou eu aceitando, e ele mandou fazer a portaria na mesma hora, me pegando pela palavra. E eu dizia, mas eu não tenho perfil de idoso, porque eu não tenho mesmo, né? É verdade, doutora Ieda é muito ativa em tudo, mas, né? A gente está indo muito bem. Nós fizemos um projeto que é o resgate do advogado idoso, que quando aposenta ou fica mais velho, não sai mais de casa. Poxa, é verdade. Eles, na verdade, não sabem mais nem como é que é a OAB aqui dentro. Olha só. Não sabem do clube, não sabem de nada. E nós estamos fazendo esse resgate. Que legal. E fizemos uma roda de conversa da higiene mental, que perguntava o que é a higiene mental. Eu digo, é igualzinho a higiene da pessoa, só que é da cabeça, né? Pois é, porque a gente observa que perde um pouco, né, doutora? Mas assim, aí a gente está fazendo curso para aprender a lidar, né? O computador, a história da inteligência artificial, que eles tomam um susto. Eita, doutora. E por aí vai. E a gente está fazendo um projeto assim muito, muito peculiar, de descobrir advogados que tenham outras qualidades, ou seja, toca violão, o outro faz poesia, o outro escreve artigo. E aí nós já estamos fazendo uma parceria com a UEA para a gente poder editar, no caso, um livro de poesia, um artigo,
um livro de direito. E aí por aí vai. É muito extenso, eu ia falar aqui umas 2 horas. Ei, doutora, mas isso traz uma valorização, um resgate até da autoestima, né? Porque a gente sabe, né, que eles ficam mais em casa, ficam ali ociosos, se isolando. Já está tendo esses depoimentos, doutora, positivos de advogados assim, né? Já. E aí a gente tem que fazer um trabalho com os filhos, porque o filho não dá valor também pro pai. Eu tenho que deixar, eu tenho que buscar. Entendeu? Tem o clube, que tem a academia, que a nossa academia é maravilhosa, que eles podem ir para lá, já tem alguém indo para lá, e por aí vai. Mas nós estamos fazendo um trabalho externo também. A OAB está fazendo um trabalho externo com os idosos do Parque do Idoso, os idosos que estão internados na Fundação Dr. Thomas. E por aí vai. Depois vocês vão saber disso aí quando já estiver plenamente funcionando. Outro dia a gente vai trazer a doutora Ieda só para falar desses projetos e vamos trazer um advogado que está nesse inserido, e sendo aí, resgatado, né? Aí depois que a gente começou a dizer que era assim, vários advogados, eu quero fazer parte da comissão do idoso. Eu digo, já fechou para velho. Já não tem mais espaço. Só quero mais novo. Mas é brincadeira. Mas assim, despertou aquela vontade de ver o que é a OAB hoje em dia. Sim. O que a OAB pode oferecer para os advogados que estão em casa, né? Que resolveram fazer essa opção. Porque a gente sabe que a rotina dos filhos às vezes é complicada, mas tirar um tempinho, trazer o pai que já é idoso, que é um advogado que tanto contribuiu para melhorar a qualidade de vida dele, sem dúvida é fundamental. A CAAN é um braço assistencial da OAB. Lá a gente tem psicólogo, tem assistente social, sim, tem dentista, tem muitas coisas que eles desconhecem. Sim. E quando ficam sabendo, é uma maravilha a OAB. Eu digo, é uma maravilha. A OAB é uma mãe dos advogados. Essa nossa OAB é assim. Sim. Que, tipo assim, aí eu sempre rendo minhas homenagens ao Jean, porque ele lutou tanto para ser presidente da OAB. Lutou mesmo. E para mim, ele está sendo uma revelação. Olha que bom. E a pessoa que eu atualmente conheço tem mais paciência. Eu disse quando batizaram ele no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ele paciência. Ouve, né, doutor Inês? O doutor já está sempre na paz dele. Ele ouve tudo com atenção, absorve, mas dá ele assistência para todo mundo. Entendeu? Tanto que a OAB é de portas abertas. A gente chegar na sala do presidente da OAB não é nada a gente fechado, não. Ele recebe todo mundo, né, doutoria? Quando chega advogado estressado, querendo gritar, ele sente como uma pipoca. Pronto, acabou com a raiva do advogado. Eu achei sensacional esse negócio de OAB, portas abertas, presidente sempre acessível, né? E aí outra coisa dos idosos é que a gente vai fazer de vez em quando um baile lá no clube para eles. Baile dos anos 40, 50, 60, 70. Já vai ser um resgate dessas memórias. Que a OAB Jovem também será convidada. Olha, pronto. Eu já formei mais recente, né? Formei em 2020. Aí eu sempre fui apaixonada por comunicação. Fui jornalista primeiro, formei em 2020... Não, 2012 em comunicação. Aí a advocacia foi surgindo com o tempo, mas eu ainda ser delegada, doutora. Eu quero ser, que nem a doutora Ieda, braba, mas na parte da de ser delegada. Não ia dar certo. Ser delegada, porque primeiro, as delegadas mulheres que eu conheço são todas sensacionais. São mesmo. Essa da delegacia da mulher, doutora? Perfeito. Delegacia do idoso. E elas são bem atuantes. E é assim, 24 horas, né? A titular, ela tem que estar ela tem a tal da folga, que não é folga, né? Não. É ali direto, ainda mais com esses casos, né? Aumentando de feminicídio, de agressão às mulheres. Infelizmente, né? Estamos caminhando para o nosso final. Eu quero que agora cada uma de vocês faça suas considerações. Desde já agradeço, dou aqui os parabéns. Vocês são duas mulheres exemplos, né? A gente encontra muito aqui na OAB, a doutora Ieda, sempre trocando aí uma ideia, trazendo lições, experiências. Fique à vontade para as considerações finais. Eu gostaria de fazer uma mensagem inspiradora, né? Olha. Nesse Dia das Mães. Celebro todas as mulheres, assim como eu, que se divide entre audiências, prazos, o carinho da família, mostrando que sim, é possível ser firme,
sensível, justa e acolhedora. Olha, que lindo, é isso mesmo. E a senhora... Agora eu vou pegar o gancho da Janaína. Eu tinha realmente pensado nisso, tanto que eu abri meu celular e vai ser bem pequenininho. Mãe, ela tem o poder de carregar toneladas de amor e de ternura, uma infinidade de bravura e uma luz que jamais vai se apagar. Olha, é isso mesmo, né? Mãe é mãe, só é um amor incondicional. Deus, eu quero desejar também um feliz Dia das Mães a todas as nossas advogadas, mamães e também todas que acompanham a OAB aqui no YouTube. A gente sempre está trazendo várias pautas. Hoje, especial Dia das Mães. E especial a minha mãe também, que foi uma leoa, me criou sozinha. Minha avó também, que sempre esteve apoiando. E é isso. Eu agradeço a todos que acompanharam. Mais detalhes você vai poder ver tudinho no nosso canal da OAB Amazonas no YouTube e também nas redes sociais, viu? Obrigada e até a próxima.